E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos continuar vendo o roteiro de cinema, não é, pessoal? Claro, vou deixar bem claro aqui para vocês que ninguém vai ser roteirista, ninguém vai ser diretor. Aqui é só para a gente ter mais ou menos uma noção do que seja roteiro de cinema. Bom, o que é roteiro de cinema? É um filme escrito em palavras. Basicamente isso, um filme escrito em palavras. Como assim? Bom, para ter o filme, pessoal, é preciso que tenha um roteiro, certo? Roteiro é o quê? É o texto, propriamente dito. E quem escreve o texto? O roteirista, certo? Vamos dar uma olhada aqui, tá ok? Bom, o que é um roteiro de cinema? Um filme escrito em palavras, como eu disse, não é? Essa resposta resume com precisão o que vem a ser um roteiro. É basicamente isso, um filme escrito em palavras. Tudo que conta a história vista na tela de cinema antes foi descrito em papel por um profissional conhecido como roteirista. Claro, roteirista, pessoal, ele é muito importante. Sem roteirista, não tem filme, claro. Por quê? Porque tem que ter a história. O roteirista é que faz o filme, certo? Ele que escreve. Aí o que é que ele faz? Ele escreve e dá para o diretor. Aí o diretor começa a trabalhar, não é? A trabalhar, a encontrar pessoas qualificadas para com ele fazer o filme. Mas o roteirista, Ave Maria, o roteirista e o diretor são os mais importantes. Os mais importantes, o roteirista e o diretor. O roteirista que escreve, certo? Texto. E o diretor que vai trabalhar no texto. Encontrar profissionais qualificados para fazer o filme. Mas vamos dar uma olhada. O roteiro de cinema, ou script, lista todos os elementos: áudio, vídeo, ação, ações, comportamento e diálogo, que são necessários para contar a história. Ele deve ser dividido em cenas e conter as indicações de ações e os diálogos. Claro, não é? Um texto, certo? Um filme, um roteiro de cinema tem que ter tudo isso, todos os elementos. Se não tiver todos esses elementos, não vai ser um filme, não é, pessoal? Vamos lá. A estrutura do roteiro, pessoal. O roteiro de cinema se estrutura em 3 partes. Tem o cabeçalho, tem a ação, não é? E tem a descrição. Vamos ver direitinho. Cabeçalho da ação indica o local e o tempo em que a cena ocorre. Podem trazer ainda o número da cena. Isso é o cabeçalho. Descrição auditiva, visual ou ação. Descrição daquilo que se vê e se ouve no momento em que está assistindo ao filme. Tudo bem? E diálogo. As falas das personagens, não é? Bom, esses 3 são o básico. Além de detalhar a cena, as descrições visuais apresentam informações sobre as sensações que o ator deve transmitir durante as filmagens. Essas informações aparecem de forma explícita ou implícita. Para vocês verem como é importante, não é, pessoal? Você está assistindo aquele filme, mas você não sabe que para chegar àquele produto final, eles tiveram uma mão de obra muito grande mesmo, certo? Olha aí, vamos ver o cabeçalho, pessoal. O primeiro elemento do texto é o cabeçalho, onde estão indicados o tempo e o espaço da cena. Podemos subdividir o cabeçalho em 3 partes: tipo de locação, localização e tempo. Por tipo de localização, entende-se um local interno ou externo, ou seja, um local fora, um local do lado de fora ou dentro de algum ambiente, certo? Fora ou dentro de casa, por exemplo. Localização, o lugar onde a cena irá acontecer, se na rua, em casa ou no bar. E por tempo, as divisões do dia e da noite, madrugada, dia, tarde, tudo bem? Aí tem um exemplo, pessoal. Exemplo interno, sala de jantar, à noite.
A ação, pessoal. A ação, segunda parte da divisão daquilo, aqui apresentada, é o núcleo central da narrativa e o motor do nosso roteiro. Ao escrever, lembre-se de sempre utilizar os verbos no tempo presente, no de hoje. É claro, não é? A ação tem que ser tempo presente. Um exemplo aí, pessoal. Margot abre as cortinas. Um carro preto estaciona em seu jardim. Isso é uma ação, certo? Depois do cabeçalho, pessoal, tem o diálogo. O diálogo é a conversa, não é? O diálogo, uma das partes mais difíceis de um roteiro, por conta da transposição da fala para a escrita. Apresenta 2 blocos da construção, a personagem e sua fala. Damos o nome de parentical às emoções ou ações que acompanham estas falas. Observe esta estrutura. Olha aí, pessoal, tem Margot, aí entre parênteses, irritada. Significa que ela está irritada, certo? O que está acontecendo? Realmente, pessoal, o diálogo é muito importante, não é? Depois que o roteirista ele escreve o texto, ele passa o texto para quem? Para o diretor. Aí o diretor trabalha o texto passando para as personagens, né? Para as pessoas que vão ficar encarregadas de cada cena. Certo? Realmente é muito importante mesmo. Ó. E tem a transição. As transições são responsáveis por encadear a história. As mais comuns são contínua, entre parênteses, conte, que significa contínua, certo? Marca que um diálogo continua, apesar da ação transcorrida entre as falas. Sempre você vai ver esses nomes, certo? Entre parênteses, mais, parênteses mais, usada para indicar que o diálogo foi interrompido por conta do fim da página. Precisaremos marcar conte ao lado do nome da personagem na próxima página. Voice over, entre parênteses, VO, indica a figura de um narrador. Off-screen, parênteses OS, utilizamos esta expressão para indicar que a personagem está falando, mas não aparece na tela naquele momento. Tudo isso, pessoal, é por meio dessas siglas, certo? Os personagens, eles já sabem, eles já conhecem tudo isso. Facilita muito para eles, que eles já conhecem. Nós somos leigos, isso para a gente é novidade, não é? Claro. Bom, agora vem, pessoal, as marcas de oralidade. Certo? Bom, vocês já sabem mais ou menos o que são marcas de oralidade, não é? Que nós usamos no dia a dia, no nosso cotidiano, certo? Marcas de oralidade, o que são? As marcas de oralidade nada mais são do que traços das nossas falas cotidianas que podem aparecer em nossos textos. Não disse, não é? Como eu disse, pode ser gírias, expressões comuns em diálogos, como né, tá, viu, ditados regionalistas, dentre outros. São bastante presentes em nossas conversas do dia a dia, mas não se encaixam nas normas cultas da língua portuguesa. Claro, não é? Gírias, palavras coloquiais, não se encaixa na língua portuguesa, não é? Norma culta, certo? Não se encaixa na norma culta. Tratam-se de palavras e expressões utilizadas de modo pessoal e que muitas vezes possuem significados subjetivos que não podem ser compreendidos por quem não mora em determinada região, por exemplo. Portanto, podemos entender as marcas de oralidade como transcrições de nossas falas cotidianas. Elas são muito comuns em crônicas e contos, por exemplo, onde os autores trabalham diálogos entre as personagens e com o próprio leitor ao longo do texto. Realmente, pessoal, as crônicas e os contos, eles trabalham muito com marcas de oralidade, certo? Muito mesmo. Por isso que todo mundo, as pessoas, gostam muito de crônicas, porque elas são muito próximas aos leitores, certo? Exemplo de marcas de oralidade, pessoal. Você,
né, tá, pra. Essas marcas de oralidade vocês nunca podem usar num texto dissertativo, certo? Política não é flor que se cheire. Tal coisa pegou mal. São expressões que nós não podemos usar na dissertação, né? No texto dissertativo. Não dá para acreditar que não foram presos. Fulano fez tal coisa só por fazer. Pagamos tanto imposto que não é brincadeira. Desde que o mundo é mundo, há corrupção. E as gírias e expressões que usamos quando falamos. Olha, gírias, expressões coloquiais, certo? Marcas de oralidade, tudo isso nós podemos usar? Podemos, num texto, numa crônica ou num conto. Agora, num texto dissertativo, argumentativo, nem sonho você pode usar essas expressões ou essas palavras, certo? Então, pessoal, roteiro de cinema e marca de oralidade, é isso que nós vimos, certo? Claro, isso vocês já conhecem, certo? Principalmente as marcas de oralidade. Agora, não se preocupem que quanto a roteiro de cinema, todos aqueles nomes, aquelas siglas, vocês não precisam se preocupar, porque isso nós estamos vendo, é só superficial, certo? Porque é preciso, só por curiosidade, mas nós não vamos ver com profundidade, certo, meus amigos? Valeu, nós vamos corrigir os exercícios que eu passei no livro, certo? Na nossa videoconferência. Valeu, pessoal, um abraço, meus amigos, e até a próxima.